Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E aí, Sofia Eduarda? Diz? Já tá subindo um vídeo meu com meu pai, assistem. Assistam. Assistam. Beleza, galera, tá subindo, tá no forno aí o vídeo da Sofia Eduarda. Um vídeo muito legal. Galera, hoje eu vou começar o vídeo contando uma piada. Conta, eu quero uma piada. É que eu lembro da piada e começo a rir sozinho. Foi o seguinte, uma mulher pegou um táxi. E aí, no decorrer do... Peraí, deixa eu contar antes que eu esqueça. No decorrer da viagem, ela tinha uma dúvida do percurso e queria perguntar para o motorista, né? Então ela chegou e deu 3 toquinhos assim no motorista, né? E aí ele meteu o pé no freio, freou o carro bruscamente, subiu em cima da calçada e começou a ficar bem ofegante. Ela, nossa moço, nossa moço, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele, não, me desculpe a senhora, porque hoje é meu primeiro dia como motorista de táxi e a senhora é a minha primeira cliente. E aí ela falou assim, nossa, é mesmo? Interessante, o que o senhor fazia antes? Aí ele, eu era motorista do serviço funerário. É, pessoal, cuidado, às vezes esse toquezinho nas costas, um tapinha nas costas pode ser teu passado te assombrando, né? Galera, brincadeiras à parte, eu lembrei dessa piada, eu queria ter, eu sou péssimo, eu já fui bom de contar piada, hoje eu não sou tão bom assim não. Fala, Sofia Eduarda. Daqui a pouco eu vou falar meu vídeo, ó. Tá nascendo, né? O dentinho novo, né? Tá bom, deixa eu falar aqui. Então, pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, né? Queria falar com vocês, na verdade, a gente provocar, né? Liderança. Fala sobre liderança. Existem diversos modelos, existem diversos tipos, existem diversas formas de se classificar um líder, né? Mas o que é um líder de verdade, né? Primeiramente que liderança não é um dom, tá? A liderança ela é uma virtude, certo? Então memorizem isso. A pessoa ela não nasce líder, tá? Ela se desenvolve, né, no decorrer da vida, né? Ela vai se formando, certo? E não é um processo assim muito simples, muito rápido, né? É um processo que requer um pouco aí de treinamento, etc e tal. Tá? Líderes de verdade, pessoal, eles não costumam ser, vamos dizer assim, se um líder ele tiver que, é um bom líder, né? Falando assim, um bom líder, né? Se ele tiver que te corrigir, ele vai te corrigir sem te ofender, tá? Se ele tiver que te orientar, ele vai te orientar sem te humilhar, tá? Lembra daquela máxima que tem elogios em públicos e correções em particular, mais ou menos por aí, tá? Ele não precisa te pisar, ele não precisa te humilhar, ele não precisa usar a sua liderança para mostrar que é melhor que você, que é maior que você, porque na verdade isso não existe, tá certo, pessoal? Eu tive diversos mentores, né? O principal deles foi meu pai. Meu pai foi uma figura muito importante na minha vida. Eu me espelhava nele praticamente tudo, né? E muitas inspirações da minha vida eu busquei no meu pai, né? Sabe aquele negócio, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. E foi assim, né? Essa admiração por ele muito grande, né? E um bom líder, pessoal, vamos lá, vamos falar, existem muitos exemplos de liderança no mundo, na história do mundo, tá? Então vamos lá, na minha opinião, não sou o dono da verdade, estou dando aqui a minha opinião do que eu acho características de um bom líder. Ele tem que ser intrépido. Você sabe o que é intrépido? Não? Intrépido é uma pessoa corajosa. E nós vamos abrir um parêntese aí para falar sobre coragem já já, tá? Para a gente não perder o raciocínio aqui. Um bom líder ele tem que ser intrépido, ou seja, corajoso, certo? E não pode ser déspota. Você sabe o que é déspota?
certo? É tirano, certo? Então ele tem que ter coragem e não pode ser um tirano. São características de um bom líder. E aí também entra um outro quesito, né? Uma outra virtude, que é a humildade, que nós já falamos até em vídeos anteriores, acho que foi ontem, né? Nós falamos sobre essa questão. Né? Então ele tem que ter humildade também, porque ele também, o bom líder, ele reconhece, isso daí é uma forma de inteligência, tá? Ele reconhece que não sabe tudo, que ele não é o dono da verdade, né? E que ele ainda tem muito por aprender, inclusive com seus liderados, tá ok? Certo? Então, um bom líder também tem essa virtude da humildade, tá? Sobre o parênteses, né, que eu queria fazer, né, sobre a coragem. Erroneamente, muitas pessoas pensam que coragem é a ausência do medo. É aí que está o engano. O corajoso, ele enfrenta o medo. Tem até uma máxima aí da aviação que diz assim, tem dois tipos de pessoas. Os que dizem que tem medo de voar e os mentirosos. Entendeu? Certo? Você assumir o medo não é errado, não tem problema nenhum. Pessoas inteligentes sentem medo. Certo? Você não precisa fingir que não tem medo. Certo? Porque se você diz que não tem medo, você acaba sendo uma pessoa inconsequente. Tá? Então lembra daquela frasezinha que tem, se está com medo, vai com medo mesmo. Então isso é coragem. É você enfrentar o seu medo. E todos nós temos medo. A pessoa que, me desculpa, mas a pessoa que diz que não tem nenhum tipo de medo, ela está mentindo. Certo? Então pessoal, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Né, sobre a questão da liderança. Né, para você ser um bom líder, né, você tem que ter algumas virtudes, você tem que ter algumas qualidades. Né, e resumidamente, essas que eu acabei de falar. Você precisa ser intrépido, você não deve ser um déspota, certo? E tem que ter humildade. Humildade para poder ser um líder onde as pessoas vão querer se espelhar em ti. Você tem que ser um líder onde as pessoas, quando você chama para dar uma orientação, vão com felicidade e não com medo de tomar uma bronca e de sair pior do que entrou para uma conversa. Você tem que ser um líder onde a pessoa vai com alegria. E na sua correção, você ainda consegue tornar essa pessoa melhor, sem precisar ofendê-la, sem precisar humilhá-la, entendeu? Sem precisar ser um déspota. Tá certo, pessoal? Porque um bom líder, ele tem seguidores. Um bom líder, ele tem discípulos. Certo? Eu costumo falar que nas academias, por exemplo, eu sou um professor de artes marcial e a gente classifica mais ou menos assim, 3 tipos de aluno. O aluno, certo? Vamos mudar a ordem. O cliente, o aluno e o discípulo. Certo? O cliente é aquele aluno que paga a mensalidade, que vai quando quer, né? O cliente, né? Vai quando quer, não tem muito interesse, está ali por estar, ou sei lá o que. O aluno é aquele que paga a academia e é um aluno, certo? Ele não anda a segunda milha, não anda a terceira, não anda a quarta, é simplesmente um aluno. E tem um discípulo, aquele que vai te seguir para onde você for. Né? Eu tenho alguns, né? Não vou citar nomes aqui porque pode causar ciúme, mas eu tenho aqueles que estão comigo desde o princípio, desde quando eu abri a nossa academia, quando eu ainda era faixa marrom, estão comigo até hoje. Tá, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar com vocês, falar um pouquinho sobre liderança. O vídeo acabou ficando muito longo, não era a minha intenção, mas fica aí esse recadinho, fica essa ponderação, fica aí esse conselho. Não quero ser melhor que ninguém, muito pelo contrário, não sou melhor do que ninguém, me esforço para tentar ser um bom líder, tá? E sigo essas 3 coisas, essas pequenas coisas, resumidas coisas que eu falei para vocês, tá certo? Só Eduardo, rápido para acabar que tá longo o vídeo. Não, fica em casa. Fica em casa. Tá bom. Pessoal, forte abraço, estamos juntos sempre. Os!